Algo curioso acontece nas interações humanas. Muitas vezes, o desrespeito não começa com um ataque direto, mas com pequenos testes. Uma interrupção aqui, um comentário irônico ali, uma atitude que sugere que seu tempo ou seus sentimentos não importam tanto. Essas situações parecem simples, porém escondem um jogo silencioso de limites. Então surge uma pergunta inevitável. Por que certas pessoas ultrapassam essas fronteiras com tanta facilidade? E mais importante, será que manter a calma significa aceitar esse comportamento? A resposta é clara. Quem desrespeita costuma buscar reação emocional para dominar a situação. Quando você mantém controle e define limites firmes, o poder da provocação desaparece. A primeira estratégia nasce justamente desse princípio, o olhar silencioso. Pode parecer simples demais, quase estranho. Muitos imaginam que enfrentar alguém exige discussão ou explicações longas. Contudo, o silêncio acompanhado de um olhar firme produz um efeito inesperado. Pessoas que provocam normalmente desejam drama, esperam irritação, defesa exagerada ou até insegurança. Essa reação alimenta o conflito e permite que continuem conduzindo a situação. Sem essa resposta emocional, o cenário muda completamente. Quando você permanece quieto, observando sem expressão exagerada, algo diferente acontece. A pessoa percebe que não conseguiu aquilo que procurava. O momento fica desconfortável para quem tentou provocar, porque o controle escapou de suas mãos. Esse gesto comunica uma mensagem muito clara, mesmo sem palavras. Você não está participando daquele jogo. Não existe discussão, não existe justificativa, apenas presença firme. Alguns podem pensar que essa postura parece passivo-agressiva, mas na prática ela representa domínio emocional. Manter silêncio exige mais autocontrole do que reagir impulsivamente. É um modo elegante de mostrar que seus limites existem. Além disso, o olhar silencioso cria um pequeno espaço de reflexão para quem está do outro lado. A ausência de reação dramática obriga a pessoa a confrontar o próprio comportamento. Em muitas situações, isso basta para encerrar a provocação naquele instante. Sem plateia emocional, a tentativa de desrespeito perde força. No fim das contas, essa técnica revela algo importante. A autoridade verdadeira não precisa de gritos. Às vezes, a forma mais poderosa de dizer não acontece justamente quando nenhuma palavra é dita. Certa vez, essa técnica revelou toda a sua força em uma situação inesperada. Durante um encontro em grupo havia um homem que parecia determinado a dominar cada segundo da conversa. Ele falava alto, interrompia constantemente e agia como se todos ali estivessem apenas aguardando suas opiniões. Sempre que eu começava a falar, ele cortava a frase antes mesmo de chegar ao ponto principal. No início, tentei resolver da forma educada. Fiz pequenas pausas esperando que ele percebesse. Em alguns momentos tentei retomar a palavra com calma. Nada mudou. A postura dele continuava a mesma, quase como se interromper fosse parte natural do comportamento. Foi então que resolvi agir de maneira diferente. Recostei no encosto da cadeira, cruzei os braços e simplesmente olhei para ele. Nenhuma palavra, nenhum sorriso, nenhuma reação exagerada. Apenas mantive o olhar firme. 5 segundos podem parecer pouco tempo, mas naquele momento pareceram longos. O ambiente ficou silencioso de um jeito estranho. Aos poucos, as outras pessoas da mesa começaram a notar o que estava acontecendo. Alguns olharam para mim, depois para ele, curiosos para saber como aquela pequena tensão terminaria. E então aconteceu algo interessante. Ele perdeu o ritmo. As palavras começaram a falhar, o tom de voz diminuiu, e os olhos dele procuraram qualquer outro ponto da sala para evitar o contato visual. Poucos instantes depois, desviou o olhar completamente. Durante o restante da reunião, ele não voltou a me interromper. Curiosamente, depois daquele dia, a postura dele mudou. Não houve discussão, não houve confronto verbal. Mesmo assim, algo havia sido comunicado de forma muito clara. Eu não era alguém fácil de ignorar ou desrespeitar. Esse episódio mostra que o silêncio, quando usado com consciência, possui um impacto enorme. Não se trata de dominar o outro ou provocar constrangimento gratuito.
A verdadeira intenção é lembrar duas coisas importantes ao mesmo tempo. Primeiro, você não precisa reagir a toda provocação. Segundo, seu valor não depende da aprovação de quem tenta diminuir você. Muitas pessoas sentem impulso imediato de se explicar, argumentar ou provar que estão certas. Outras preferem ignorar completamente para evitar conflito. O olhar silencioso ocupa um espaço diferente entre essas duas atitudes. Ele não agride, mas também não se submete. É uma forma tranquila de recuperar controle da situação, proteger sua tranquilidade e mostrar, com absoluta clareza, que respeito não é algo negociável. O verdadeiro significado desse gesto vai além de apenas encerrar uma provocação. Ele demonstra distância emocional, serenidade e domínio interno. Quando alguém mantém calma absoluta diante de uma atitude rude, transmite algo poderoso. Ninguém ali possui controle sobre suas emoções. Essa postura não pede desculpas, não implora atenção, apenas permanece firme. Existe também um elemento importante de responsabilidade. Muitas pessoas que tratam os outros com desrespeito fazem isso quase no automático. Cresceram sem enfrentar consequências reais por esse tipo de comportamento. Ninguém interrompeu o ciclo. Ninguém mostrou o impacto da atitude. Nesse ponto, o olhar silencioso funciona como um espelho inesperado. Você não precisa acusar, discutir ou apontar erros diretamente. A própria ausência de reação cria um momento em que a pessoa percebe a própria atitude. De repente, ela fica sozinha diante daquilo que acabou de fazer. E a maioria não gosta muito dessa percepção. Por isso essa estratégia costuma funcionar tão bem. Curiosamente, o efeito não acontece apenas no outro lado da conversa. Algo muda dentro de quem utiliza essa postura. Permanecer quieto, sem se justificar, fortalece a sensação de segurança interior. É um lembrete silencioso de que comentários negativos ou provocações não definem quem você é. Durante muito tempo, muita gente reage de maneira automática. Alguns riem nervosamente quando recebem um comentário desagradável. Outros começam a explicar suas escolhas como se precisassem justificar cada decisão. No início parece educado, mas com o tempo isso consome energia e cria sensação de fraqueza. Aprender a simplesmente sustentar o silêncio pode transformar completamente essas situações. Esse pequeno gesto se torna uma defesa tranquila, quase invisível, porém extremamente poderosa. Não é agressão, não é confronto exagerado. É apenas uma afirmação silenciosa de dignidade. Então, quando alguém ultrapassar limites, interromper constantemente ou tentar diminuir você, experimente essa abordagem. Apenas mantenha o olhar firme por alguns segundos. Deixe que a calma ocupe o espaço. Você provavelmente notará duas coisas ao mesmo tempo: o desconforto crescendo em quem tentou provocar e uma sensação inesperada de força surgindo dentro de você. Afinal, aquela mensagem silenciosa é muito clara: respeito próprio não negocia com negatividade. A segunda estratégia é igualmente poderosa, porém ainda mais subestimada. Trata-se de abraçar o silêncio como resposta. Parece simples, quase estranho à primeira vista, mas muitas vezes a reação mais forte diante do desrespeito é justamente não reagir. Muita gente pensa que permanecer quieto significa aceitar a situação. Parece passivo, como se a outra pessoa tivesse vencido. Porém, a realidade é diferente. O silêncio, quando escolhido conscientemente, é uma decisão firme. Em certos momentos, ele comunica mais do que qualquer argumento. Quando alguém lança comentários negativos, provocações ou críticas desnecessárias, geralmente existe uma intenção escondida: puxar você para dentro de um pequeno conflito emocional. A pessoa espera defesa, irritação ou debate. No instante em que você se recusa a entrar nesse jogo, algo muda. As palavras ficam suspensas no ar, sem combustível para continuar. Quem provocou passa a lidar sozinho com aquilo que disse. Esse espaço vazio pode ser extremamente desconfortável para quem esperava uma discussão. Esse é o motivo pelo qual o silêncio funciona tão bem. Indivíduos acostumados a tratar outros com desrespeito costumam esperar algum tipo de reação. Uma discussão, uma explicação longa ou até uma tentativa de provar valor.
Sem essa resposta, a dinâmica perde força imediatamente. A ausência de resposta envia uma mensagem simples e clara. Sua energia não será gasta ali. Houve um episódio que ilustra bem isso. Certa vez, convivi com alguém que adorava provocar de maneira disfarçada. Comentários atravessados surgiam em forma de brincadeira, sempre acompanhados de um sorriso que fingia inocência. Em determinado momento, essa pessoa fez uma observação desnecessária sobre meu trabalho, claramente tentando provocar uma reação. No passado, eu teria explicado minhas decisões ou devolvido algum comentário. Naquele dia, escolhi algo diferente. Olhei para ele, permaneci totalmente quieto e deixei que as palavras dele simplesmente existissem naquele espaço. Nenhuma defesa, nenhuma justificativa. O resultado foi curioso. Ele ficou sem saber como continuar. A pausa inesperada criou um silêncio estranho, quase pesado, que ninguém parecia disposto a quebrar. E naquele instante, ficou claro que a tentativa de provocação tinha perdido toda a força. Ele ficou parado por um instante olhando para mim como se esperasse alguma reação. Depois desviou o olhar, mexeu nas mãos, mudou de posição na cadeira e tentou fingir que nada havia acontecido. Aquele pequeno silêncio transformou completamente a situação. Curiosamente, foi a última vez que ele tentou fazer aquele tipo de comentário comigo. Parecia que naquele momento ele percebeu algo simples. Sem reação, não havia vantagem alguma para ele. A provocação precisava de atenção para funcionar. Sem esse combustível, ela simplesmente perdia a força. Essa é a verdadeira força do silêncio. Ele retira do desrespeito exatamente aquilo que ele procura: atenção. Quando alguém provoca esperando resposta e encontra apenas calma, a tentativa perde o sentido. Existe também uma mensagem mais profunda por trás dessa escolha. Permanecer em silêncio não significa fraqueza. Na verdade, representa uma decisão clara de priorizar algo muito mais importante: sua própria paz. Quando você escolhe não responder, está afirmando algo poderoso. Sua tranquilidade vale mais do que a opinião negativa de alguém. Muitas pessoas crescem acreditando que precisam responder tudo, explicar cada decisão, justificar cada escolha, provar constantemente que estão certas. Essa pressão invisível acaba criando um ciclo cansativo. Ao escolher o silêncio, você quebra esse padrão. De repente, as regras mudam. Você não participa mais daquele jogo de provocações, nem gasta energia tentando convencer alguém que não deseja compreender. Esse gesto também protege algo muito valioso: sua energia emocional. Pense no silêncio como um filtro. Ele impede que comentários desagradáveis entrem no seu espaço interno. Em vez de carregar irritação ou frustração durante horas, você simplesmente deixa aquelas palavras passarem, como ruído distante. Com o tempo, essa prática cria uma sensação inesperada de liberdade. Você deixa de sentir obrigação de responder cada ironia, cada provocação disfarçada ou cada crítica vazia. Confesso que aprender isso não foi fácil. Durante muito tempo achei que ficar quieto significava fraqueza. Parecia que eu deveria me defender o tempo todo. Mas algo interessante começou a aparecer com o tempo. Sempre que eu entrava em discussões desnecessárias, terminava cansado e irritado. Porém, quando escolhia permanecer calmo e deixar certas palavras passarem sem reação, acontecia o oposto. Eu me sentia mais leve, mais firme e, principalmente, muito mais no controle da situação. Com o tempo, percebi algo curioso. Cada vez que escolhia permanecer calmo em vez de reagir impulsivamente, parecia que eu recuperava uma parte da minha própria força. Era como guardar energia que antes seria desperdiçada em discussões inúteis. Por isso, deixo um pequeno desafio para você. Na próxima vez que alguém agir com desrespeito, faça algo simples. Pare por um momento. Respire profundamente. Olhe diretamente nos olhos da pessoa e permaneça em silêncio. Não explique nada. Deixe que a pausa fale por si mesma. Você provavelmente perceberá duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a outra pessoa começa a se sentir desconfortável, porque a reação esperada não apareceu. Segundo, você sente uma estranha sensação de liberdade, como se tivesse recuperado o controle da situação. Às vezes, a mensagem mais forte é justamente aquela que não precisa de palavras.
Agora chegamos a uma terceira estratégia que costuma tocar profundamente muitas pessoas. Pare de explicar suas escolhas. Pense por um instante. Quantas vezes você tomou uma decisão pessoal e alguém imediatamente perguntou: por quê? Por que escolheu aquele trabalho? Por que não participou de certo evento? Por que mudou um plano? Parece que existe uma expectativa silenciosa de que cada decisão precise de justificativa pública. Mas existe uma verdade simples que poucas pessoas lembram. Suas escolhas pertencem a você. Ninguém possui direito automático a uma explicação sobre como você vive sua própria vida. Mesmo que isso pareça estranho no começo, essa percepção muda muita coisa. Quando alguém questiona constantemente suas decisões, muitas vezes não está tentando compreender. Em muitos casos, existe julgamento escondido ali. Às vezes a pessoa deseja provocar dúvida. Outras vezes quer comparar sua vida com a sua, para se sentir mais confortável com as próprias escolhas. Participar desse jogo só alimenta a crítica. Quando você deixa de se explicar o tempo todo, algo importante acontece. Você recupera a autonomia. Sua vida deixa de parecer um debate aberto, onde qualquer um pode exigir justificativas. Isso não significa agir com arrogância ou ignorar todos ao redor. Significa apenas reconhecer que nem toda pergunta exige resposta longa. Curiosamente, muitas pessoas insistem em questionar decisões alheias porque essas escolhas desafiam a forma como elas enxergam o mundo. Quando alguém segue um caminho diferente, isso pode provocar desconforto. E a tentativa de pedir explicações acaba sendo uma forma de tentar restaurar aquela visão antiga. Às vezes, nossas escolhas incomodam mais do que imaginamos. Talvez você esteja assumindo riscos que outros nem consideram ou seguindo caminhos que fogem da zona de conforto deles. Essa coragem silenciosa pode deixá-los inquietos. Muitas vezes, questionar suas decisões é apenas uma forma de tentar encaixá-lo de volta no molde que eles acham seguro. Mas aqui está o ponto crucial. Desconforto alheio não cria obrigação de explicação. Sua vida não é um serviço público e você não precisa detalhar cada escolha para satisfazer expectativas externas. Lembro-me de quando decidi mudar de carreira, saindo de um emprego estável para algo que realmente despertava minha paixão. A notícia se espalhou e, de repente, cada pessoa se transformava em um crítico involuntário, perguntando incessantemente como eu ousaria, como faria aquilo funcionar. No início, tentei justificar minhas decisões, detalhar meu plano, explicar minhas motivações, mostrar segurança. Mas percebi rapidamente que, não importava o quanto eu explicasse, nunca parecia suficiente. Quanto mais falava, mais questionamentos surgiam, buracos se abriam e a pressão aumentava. Então decidi mudar a abordagem. Quando alguém perguntou: por que você deixaria esse emprego? Minha resposta foi curta e direta. Porque eu queria, sem detalhes extras, sem justificativas elaboradas, apenas uma afirmação simples. O silêncio que se seguiu foi poderoso. As pessoas não sabiam como reagir, porque eu havia retirado delas o controle de julgar minhas escolhas. E com o tempo, elas simplesmente pararam de perguntar. Essa é a verdadeira essência de não se justificar. Liberdade. Ao deixar de explicar suas ações, você valida sua própria experiência. Suas decisões são suficientes, não porque outros entendam ou aprovem, mas porque você as tomou consciente e com intenção. Quando você se posiciona dessa forma, permite a si mesmo viver autenticamente, sem carregar o peso das expectativas alheias. Autonomia e autoconfiança surgem naturalmente, transformando cada decisão em um ato de poder silencioso e pessoal. Quando você para de gastar energia explicando cada decisão, algo muda profundamente. Você começa a viver de fato para si mesmo, sem tentar agradar a expectativa de ninguém. Existe uma lição importante nisso. Sua vida não precisa de aprovação pública. Nenhuma escolha precisa ser analisada ou validada por terceiros. Ao se recusar a justificar constantemente suas ações, você comunica algo poderoso. Suas decisões têm valor próprio, e você não depende da aprovação alheia. Pense por um momento. Quando foi a última vez que viu alguém verdadeiramente confiante se desculpando por suas decisões? Provavelmente nunca.
Pessoas que vivem sua própria vida sabem que a única aprovação relevante é a delas mesmas. Eu passei por isso. No passado, eu detalhava minhas escolhas como se apresentasse uma análise completa em PowerPoint para agradar os outros. Cada decisão precisava de uma explicação longa, para que todos na mesa pudessem entender e aprovar. Mas com o tempo percebi que, ao fazer isso, só reforçava a necessidade de validação externa, não fortalecia minhas escolhas. Então fiz um pacto comigo mesmo. Quando alguém questiona minhas decisões, dou uma resposta breve, direta, uma frase ou duas. Se insistem, apenas sorrio e sigo adiante. A vida, nesse momento, se torna mais leve e menos sobre agradar. Quanto mais pratiquei isso, mais confiante me senti nas minhas próprias escolhas. E aqui vai um desafio para você. Da próxima vez que alguém perguntar sobre sua decisão, resista à vontade de justificar. Responda de forma simples. Porque eu quis. Ou, isso fez sentido para mim. E deixe o silêncio complementar a mensagem. Esse gesto, tão pequeno, carrega um poder enorme. Ele fortalece sua sensação de controle, aumenta a autoconfiança e mantém sua paz intacta. O mais revelador é perceber que suas escolhas não precisam da aprovação de ninguém. Elas são válidas por si mesmas, simplesmente porque você as tomou. Esse reconhecimento interno cria liberdade, autonomia e um senso de poder silencioso que ninguém pode tirar. Às vezes, a solução mais eficaz não envolve confrontos ou explicações. Trata-se de manter distância. Pode soar frio ou até fraco à primeira vista, mas, na realidade, é uma das formas mais saudáveis de proteger sua energia. Nem todo mundo merece um lugar de destaque na sua vida, especialmente aqueles que repetidamente atravessam seus limites ou desrespeitam você. Dar espaço não significa ressentimento ou drama, significa respeito próprio. É a consciência de que seu tempo e atenção são valiosos, e você decide onde e com quem investi-los. Pense na sua vida como um espaço restrito. Nem todos recebem acesso VIP. Por que manter por perto quem constantemente drena sua energia ou emite negatividade? A distância oferece clareza. Ela permite enxergar situações sem a pressão emocional e a manipulação que certas pessoas trazem. Quando você mantém indivíduos tóxicos próximos, é como deixá-los participar de um buffet emocional, consumindo sua paciência, julgando e corroendo sua tranquilidade. Não é à toa que nesse cenário nos sentimos sobrecarregados ou ansiosos. Separar-se dessas influências é um ato de preservação. É uma forma de proteger sua saúde mental, preservar a paz interior e abrir espaço para quem realmente valoriza e respeita você. Longe de ser egoísmo, é autocuidado. Posso ilustrar isso com uma experiência pessoal. Tive um amigo que constantemente fazia comentários críticos sobre minhas escolhas, minha carreira, relacionamentos e até meus gostos pessoais. No início, eu racionalizei. É assim que ele é. Talvez eu esteja exagerando. Mantive-o por perto tentando ignorar e me convencer de que não era um problema grande. Com o tempo, porém, aqueles pequenos golpes começaram a pesar. Cada comentário minava gradualmente minha paciência e serenidade. A constatação foi clara. Não importa a intenção, certas pessoas simplesmente não respeitam limites, e continuar perto delas só aumenta o desgaste emocional. Aprender a colocar distância foi libertador. Não se trata de cortar relações por impulso, mas de priorizar seu bem-estar e escolher conscientemente quem merece espaço na sua vida. Percebi que estava sempre me preparando para o próximo comentário crítico, para a próxima provocação que drenava minha energia. Até que decidi experimentar algo diferente. Sem grandes anúncios ou confrontos, comecei a limitar meu tempo com essa pessoa. Em vez de encontros semanais, passei a vê-la apenas uma vez por mês. A diferença foi imediata. Senti-me mais leve, mais conectado comigo mesmo. O espaço criado permitiu enxergar com clareza o quanto essa amizade tinha se tornado tóxica. Distanciar-me me mostrou que merecia relações que me fortalecessem, não que me desgastassem. É comum ouvir críticas sobre essa decisão. Alguns dizem, mas são família, ou vocês são amigos há anos. Admitir que alguém próximo não é saudável para você pode parecer estranho, ou até tabu.
A sociedade valoriza lealdade e amizade a qualquer custo. Mas a pergunta que precisamos fazer é: a que preço? Proteger sua paz não é egoísmo, é essencial. Você não existe para ser o saco de pancadas emocional de ninguém ou a fonte constante de validação alheia. Às vezes, o gesto mais claro de estabelecer limites é simplesmente colocar distância. Manter espaço é uma declaração silenciosa, porém poderosa. Você é sua própria prioridade. Ninguém tem direito automático à sua mente, ao seu tempo ou às suas emoções. Criar esse espaço é uma forma de respeito por si mesmo. Além disso, a distância oferece uma oportunidade valiosa. Recentrar suas energias. Permite focar nas relações que realmente importam, naquelas que elevam você e não drenam sua energia. Quanto mais tempo você passa com pessoas que respeitam e apoiam, mais fortalecido, confiante e satisfeito você se torna. Essa prática transforma não apenas como você se sente, mas também como você vive. Espaço, limites e priorização da própria paz são ferramentas silenciosas de poder pessoal, fundamentais para relações saudáveis e para uma vida mais equilibrada. Quanto menos tempo você dedica àqueles que constantemente drenam sua energia, menor é a influência que eles exercem sobre seus pensamentos, sentimentos e decisões. No passado, eu me sentia culpado por me distanciar de pessoas que não me tratavam bem. Pensava: e se elas acharem que não me importo? Ou será que estou exagerando? Com o tempo, percebi que esse afastamento não se trata apenas de eliminar negatividade, mas de criar espaço para crescimento pessoal. Ao permitir-me distanciar de quem não respeitava meus limites, senti uma nova forma de liberdade. Mais energia, mais clareza e maior consciência de quem realmente merece fazer parte da minha vida. Esse é um convite para você refletir. Quais pessoas ao seu redor constantemente te desrespeitam ou te fazem sentir pequeno? Elas realmente merecem tanto acesso à sua atenção e energia? Agora, avançando para a quinta estratégia, segure sua cabeça alto. Pode soar clichê, mas a eficácia desse gesto é imbatível diante de quem tenta diminuir você. Quando alguém age com desrespeito, muitas vezes é para que você se sinta menor, para que abaixe os olhos ou se desculpe. Manter a postura ereta, com o queixo levemente levantado, comunica sem palavras. Eu sei exatamente quem sou e nada que você diga ou faça vai me diminuir. O poder disso é profundo. Confiança genuína desconforta quem busca manipular ou intimidar. Pessoas desrespeitosas dependem da ideia de que suas palavras ou ações podem influenciar você. Ao permanecer firme, você mostra que essa influência não existe. Segurar a cabeça alto não é apenas postura física, é um símbolo de força interior. Mostra que você é inquebrável, que não entrega sua paz ou autoestima àqueles que tentam questionar seu valor. E muitas vezes, essa atitude deixa a outra pessoa fora de equilíbrio, fazendo-a questionar sua própria capacidade de afetar você. Não o contrário. É um gesto silencioso, mas extremamente poderoso. Uma forma de comunicar autoridade pessoal sem levantar a voz. Uma demonstração de que respeito próprio começa em como você se mantém diante do mundo. Lembro-me de uma situação com alguém que não conseguia evitar lançar pequenos ataques sempre que nos encontrávamos. Você sabe o tipo. Sempre uma provocação sutil, uma piada que mais parecia um insulto disfarçado. No começo eu tentava ignorar, mas essas atitudes começaram a me afetar. Passei a sentir tensão antes de cada encontro, quase como se tivesse que me defender constantemente. Até que, em um momento de clareza, decidi que não permitiria mais me sentir menor por causa de outra pessoa. A partir daí, adotei uma postura diferente. Braços relaxados, cabeça erguida, mantendo contato visual. Cada comentário provocativo era recebido com um sorriso calmo e sem reação. O efeito foi imediato. A pessoa começou a se sentir desconfortável, como se percebesse que suas tentativas de me atingir não funcionavam mais. O poder dessa postura é quase magnético. Segurar a cabeça alta cria um campo silencioso que comunica: eu sou intocável. A confiança é perceptível e desconcerta quem depende de diminuir os outros para se sentir no controle. Muitas vezes, pessoas desrespeitosas não sabem lidar com alguém seguro de si. Elas querem acreditar que estão acima, que possuem algum poder sobre você.
Quando você caminha confiante, essa narrativa se quebra. E isso pode até parecer ofensivo para elas. A sociedade raramente sabe reagir a quem é inabalável diante da negatividade alheia. É importante entender que segurar a cabeça alta não é para impactar os outros. É uma escolha sobre você. Trata-se de viver com consciência do próprio valor, sem precisar provar nada a ninguém. Ao fazer isso, você transmite algo essencial. Seu respeito próprio não depende da aprovação de terceiros. O valor que você possui é inerente e independente. Ninguém pode conceder ou retirar o respeito que você já carrega dentro de si. Essa postura é, portanto, mais que física. É uma declaração silenciosa e poderosa do seu próprio valor. Segurar a cabeça alta é um ato de afirmação pessoal, independente do que outros pensem ou digam. É caminhar pela vida sabendo que você já possui tudo o que precisa dentro de si. Essa postura constante lembra que você é o protagonista da sua própria história e que nenhuma opinião externa tem o poder de diminuí-lo. Quanto mais você praticar isso, mais distante se torna o impacto do desrespeito alheio. Estar centrado em sua própria linha, seguro de quem é, torna as tentativas de derrubá-lo irrelevantes. Essa confiança cresce à medida que você decide não ceder ao controle emocional de outras pessoas. No início, não foi fácil para mim. Eu evitava contato visual, me afastava, achando que desaparecer era mais seguro diante de críticas ou comentários desdenhosos. Mas com o tempo, percebi que cada vez que eu mantinha minha postura ereta, recusando-me a absorver negatividade, me sentia mais forte. Era um lembrete de que não precisava da aprovação de ninguém para me sentir digno. Minha própria presença já bastava. Segurar a cabeça alta não é apenas uma questão física, mas mental. Entre em qualquer espaço com a convicção de que você pertence ali. Não se diminua para se encaixar na expectativa de outros. Comentários críticos ou ataques não refletem quem você é, mas sim as inseguranças de quem os faz. Por que permitir que isso o afete? Aqui está um desafio. Da próxima vez que alguém desrespeitá-lo, seja sutilmente ou de forma explícita, respire fundo, sente-se firme e mantenha a cabeça erguida. Olhe diretamente nos olhos da pessoa, transmitindo silenciosamente: eu vejo você, mas estou acima disso. Essa postura gera uma sensação de confiança imediata, uma paz silenciosa ao reconhecer que palavras externas não têm poder sobre você. Manter a cabeça alta é mais do que postura física. É uma declaração de valor próprio, um gesto contínuo de autonomia e presença que ninguém pode tirar. O que você acaba de ler é um poderoso lembrete de self-respeito em ação. Manter a cabeça erguida, valorizar quem você é e não permitir que palavras alheias determinem seu valor é uma declaração silenciosa, mas poderosa. O respeito começa com você. Quanto mais você se respeita, menos espaço sobra para o desrespeito de outros entrar na sua vida. A vida é curta demais para ser gasta tentando agradar quem não reconhece seu valor. Você não precisa da aprovação de ninguém para proteger sua paz, definir limites ou viver segundo suas próprias regras. Pessoas testarão suas fronteiras, questionarão suas escolhas, tentarão derrubá-lo. Isso faz parte do mundo. Mas você tem controle sobre a energia que permite entrar e sobre como é tratado. Concentrar-se em seu self-respeito atrai pessoas que elevam, inspiram e valorizam sua presença. Cada atitude de firmeza, cada silêncio escolhido, cada decisão de não justificar suas escolhas, contribui para criar um círculo de relações mais saudáveis e fortalecedoras. Então, segure sua cabeça alta, abrace o silêncio quando necessário e não se desculpe por afastar-se de situações ou pessoas que não lhe servem. Isso é um ato de autonomia, coragem e valorização pessoal. Se algo aqui ressoou com você, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de um lembrete para se manter firme. Comente sua experiência de lidar com desrespeito ou de estabelecer padrões. É sempre inspirador ouvir histórias de quem decidiu viver com dignidade e confiança. No final, tudo se resume a um princípio simples. Você é seu próprio padrão de respeito e valor. Manter isso claro é a base para relações saudáveis, paz interior e uma vida vivida em seus próprios termos.
E falando em dominar sua própria mente e proteger sua paz, se você quer levar isso a um nível ainda mais profundo, conheça o Manual do Estoicismo Premium. Em apenas 3 semanas, você pode se tornar mentalmente inabalável, aprender a controlar suas emoções, reduzir a ansiedade, tomar decisões mais sábias e aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia para viver com mais propósito. Com acesso vitalício, módulos especiais para melhorar relacionamentos, fortalecer laços familiares e conquistar sucesso no trabalho, este curso vai te ensinar a reagir com calma, construir resiliência e transformar cada desafio em oportunidade. Faça parte dessa evolução hoje mesmo e torne-se a versão mais forte de si mesmo. Se você se depara com pessoas que parecem testar seus limites constantemente, este é o momento de atenção. Algumas interrompem, fazem comentários passivo-agressivos ou tratam seu tempo e sentimentos como se fossem opcionais. A grande questão é: você vai apenas sorrir e aceitar isso? Hoje, vamos explorar formas diretas e efetivas de lidar com desrespeito, mantendo a calma e protegendo seu self-respeito. Ao final, você terá ferramentas claras para estabelecer limites e mostrar exatamente onde a linha está. Comecemos com a primeira estratégia: o olhar silencioso. Pode soar simples, apenas olhar, mas a eficácia é surpreendente. Pessoas desrespeitosas geralmente buscam uma reação. Querem provocar frustração, drama ou dúvida. Elas testam seu controle para ver se podem diminuir você. Quando você simplesmente observa, sem palavras ou expressões, muda-se completamente a dinâmica. O poder deixa de estar com elas. O silêncio no olhar comunica claramente: eu não estou jogando este jogo com você. Sem levantar um dedo, você estabelece controle. É uma forma de resistência poderosa, muitas vezes mais impactante do que qualquer resposta verbal. Posso ilustrar com um exemplo pessoal. Estava em um encontro de grupo quando um homem começou a falar sobre mim de maneira invasiva, interrompendo constantemente. Ele era alto, confiante demais, acreditando que todos estavam ali para absorver sua sabedoria. Tentei intervir, mas suas interrupções continuavam. Então decidi usar o olhar silencioso. Braços cruzados, postura firme, olhos fixos. Por alguns segundos não disse uma palavra. O efeito foi imediato. A tensão cresceu, e os outros no grupo começaram a notar. Aquele simples gesto fez com que ele percebesse que suas tentativas de manipulação não funcionavam mais. Ele se afastou e o poder de controlar a situação havia mudado. Essa técnica funciona porque incomoda quem busca reação. Ela demonstra, sem precisar falar, que você não cede ao drama ou à manipulação alheia. Às vezes, um olhar silencioso é a forma mais clara e poderosa de afirmar seu valor e reclamar controle sobre sua própria energia. Tentei intervir, tentei ser educado, mas ele continuava interrompendo. Então decidi simplesmente olhar para ele. Recostei-me na cadeira, cruzei os braços e mantive o olhar fixo, sem brilho, sem expressão. Por 5 segundos, o silêncio falou por mim. A tensão cresceu, e todos à mesa começaram a observar, curiosos sobre como ele reagiria. O que aconteceu a seguir foi revelador. Ele se sentiu desconfortável, desviou o olhar e de repente parou de me interromper pelo resto da reunião. Aquele simples olhar silencioso teve mais efeito do que qualquer argumento poderia ter tido. Mais do que apenas controlar o momento, mudou a forma como ele me tratava depois, como se finalmente percebesse que eu não era alguém que ele poderia manipular ou subestimar. Essa técnica vai além de um gesto de poder. É uma forma de afirmar limites sem palavras. Abraçar o olhar silencioso envia uma mensagem clara. Você não precisa dançar conforme a música de ninguém. Não precisa reagir emocionalmente e não deve se provar para quem não reconhece seu valor. É um ato de recuperação de espaço, paz e dignidade. Quando alguém é desrespeitoso, a tendência natural é se defender ou argumentar, muitas vezes para evitar um conflito. Mas o olhar silencioso não é agressivo. Ele demonstra que você está presente, mas desconectado da tentativa de manipulação alheia. Além disso, é uma questão de responsabilidade pessoal.
Pessoas acostumadas a desrespeitar os outros muitas vezes agem por hábito, sem reflexão. Ao usar essa técnica, você mostra que controla sua própria energia e emoções, estabelecendo limites firmes, sem precisar levantar a voz ou reagir impulsivamente. Muitas vezes, pessoas desrespeitosas nunca enfrentaram consequências reais por seu comportamento. Ao aplicar o olhar silencioso, é como se você segurasse um espelho diante delas. De repente, elas se confrontam com suas próprias ações. Não é um julgamento verbal. Você não diz que estão erradas, você simplesmente mostra. E a maioria das pessoas não gosta de se enxergar assim, o que torna a técnica tão eficaz. Além de interromper o comportamento indesejado, o olhar silencioso fortalece sua confiança interior. Quando você permanece quieto, firme e sereno, lembra a si mesmo que palavras ou ações externas não têm poder sobre você. No passado, eu ria nervosamente de comentários rudes ou tentava justificar minhas escolhas, mas isso apenas drenava minha energia e me fazia sentir menor. Aprender a simplesmente olhar alguém, deixando o silêncio ocupar o espaço, foi uma mudança transformadora. Embora pareça um gesto pequeno, é um ato poderoso de autorrespeito. Se alguém cruza limites ou tenta diminuir você, experimente o olhar silencioso. Apenas observe, sem reagir. Deixe que sintam o peso da sua calma, a surpresa no desconforto deles e a sensação de empoderamento que surge em você é reveladora. Esse gesto comunica de forma silenciosa e firme: eu me respeito demais para ser afetado pela sua negatividade. E essa é uma mensagem que vale enviar. A segunda estratégia é abraçar o silêncio como sua resposta. Silêncio é uma arma subestimada, mas extremamente poderosa. Quando alguém desrespeita você, não responder pode ser a reação mais impactante. Talvez você pense que ficar em silêncio é passivo, como se estivesse deixando a outra pessoa escapar impune. Na verdade, é exatamente o oposto. O silêncio é uma escolha deliberada, às vezes, a forma mais ousada e alta de se posicionar. Pessoas que atacam com negatividade buscam drama, querem provocar defensividade ou dúvida. Quando você não reage, força-as a enfrentar seu próprio comportamento, sem apoio ou validação externa. O silêncio transmite uma mensagem clara: eu não estou entregando minha energia para você. Não engajar mantém você no controle da situação e mostra que você não permitirá que o desrespeito alheio dite seu estado emocional. Muitas vezes, comunicar-se sem palavras é mais poderoso do que qualquer argumento. Posso ilustrar com um exemplo pessoal. Estava diante de alguém que não conseguia resistir a fazer pequenos insultos, disfarçados de brincadeira. Normalmente eu teria respondido, talvez me defendido. Mas naquele dia, levantei meu braço, mantive o olhar fixo e não disse nada. As palavras dele caíram no ar. A pausa silenciosa criou desconforto imediato. Ele não sabia como reagir. Esse simples ato mostrou que você não cede ao drama alheio e que sua paz e energia são invioláveis. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de ação, mas um movimento de poder e controle pessoal. Ele me encarou, desviou o olhar, mexeu-se desconfortável. Aquele foi o último momento em que tentou me desestabilizar. Parecia ter percebido que, sem minha reação, não havia poder a ser conquistado. E essa é a essência do silêncio. Ele nega a atenção que o desrespeito deseja. Mais do que uma tática, é uma afirmação de que você se escolhe acima de tudo. Ao permanecer em silêncio, você declara: eu valorizo minha paz mais do que sua opinião. Isso não é apenas empoderador, é transformador. Muitas vezes sentimos pressão para responder, justificar nossas escolhas ou provar nosso valor para pessoas que não estão interessadas em respeitar-nos. Mas abraçar o silêncio significa recusar jogar segundo as regras deles, tomar posição sem mover um dedo, e comunicar que você não oferece acesso ao seu mundo interno. O silêncio atua como um filtro, protegendo sua paz e bloqueando a negatividade externa. Quando deixamos de reagir a cada comentário rude ou ataque passivo-agressivo, nos libertamos. Aprender isso não foi fácil para mim. No passado, acreditava que não responder me tornaria fraco ou passivo. Porém, percebi que cada vez que respondia,
acabava drenado, frustrado e vulnerável. Quando escolhi guardar minhas palavras e deixar os comentários passarem, senti-me mais centrado, mais forte e em controle. Cada momento de silêncio era como reter um pedaço do meu poder. Aqui está um desafio. Da próxima vez que alguém te desrespeitar, pause, respire fundo, olhe nos olhos e não diga nada. Deixe o silêncio falar. Você ficará surpreso com o desconforto deles e com a sensação libertadora que surge em você. Às vezes, não dizer nada é a forma mais poderosa de julgamento. A terceira estratégia é parar de explicar suas escolhas. Quantas vezes você já tomou uma decisão por si mesmo e imediatamente alguém começou a questionar? Por que você fez isso? Por que não foi aquele evento? Por que aceitou aquele trabalho? A sociedade parece acreditar que devemos justificar cada passo que damos. Aqui está a verdade. Você não deve explicações a ninguém. Suas escolhas são suas e você não precisa validar sua vida para outros. Muitas vezes, quem questiona não quer entender, quer julgar, testar sua confiança ou fazê-lo duvidar de si mesmo. E você não precisa entrar nesse jogo. Ao parar de se explicar, você reclama sua autonomia e estabelece que sua vida não está à mercê da opinião alheia. Pessoas podem se sentir desconfortáveis porque sua decisão desafia a visão de mundo delas, ou porque você está tomando riscos que elas não ousam enfrentar, ou simplesmente porque você escolhe agir de forma diferente. Esse desconforto delas não é sua responsabilidade. Sua vida não é um anúncio de serviço público. Não é necessário justificar escolhas a ninguém. Posso ilustrar com uma experiência pessoal. Decidi mudar de carreira, saindo de um emprego seguro para algo pelo qual era realmente apaixonado. O risco era maior, e a reação das pessoas foi intensa, como se eu tivesse anunciado uma viagem para Marte. No começo, tentei explicar, detalhando planos e motivos. Mas percebi rapidamente que não importa o quanto eu falasse, nunca seria suficiente para satisfazer a curiosidade ou o julgamento alheio. A partir daí, comecei a simplificar. Minhas decisões eram minhas, e isso bastava. No começo, eu detalhava cada passo, como queria algo mais gratificante, meu plano cuidadosamente pensado. Mas percebi que não importa o quanto eu explicasse, nunca parecia suficiente. Quanto mais eu justificava, mais questionamentos surgiam, me fazendo sentir que precisava provar meu valor constantemente. Então, decidi experimentar algo diferente. Quando alguém perguntou, "Por que você deixou esse trabalho?", minha resposta foi simples: porque eu queria. Sem detalhes, sem justificativas, apenas a verdade direta. E posso garantir, a sensação foi libertadora. O silêncio que se seguiu falou mais do que qualquer explicação poderia. As pessoas ficaram sem saber como reagir porque eu retirei o poder delas de questionar minhas escolhas. Com o tempo, elas finalmente pararam de perguntar. Essa é a verdadeira beleza de não explicar-se. É um ato de liberdade. Você está vivendo sua própria verdade, sabendo que suas decisões são válidas simplesmente porque você as tomou. Parar de justificar-se economiza energia e permite que você viva a vida nos seus próprios termos. Sua existência não precisa de aprovação pública, nenhuma decisão precisa ser validada por outros. Pessoas realmente confiantes em suas vidas não buscam validação externa. Elas sabem que a única aprovação que importa é a própria. No passado, eu me esforçava ao ponto de preparar apresentações detalhadas para justificar minhas escolhas às pessoas ao meu redor. Com o tempo, percebi que isso só servia para reafirmar minhas próprias decisões. Agora, se alguém pergunta algo, dou uma resposta breve. Uma frase ou duas. E se pressionarem, apenas sorrio e sigo adiante. A vida de repente ficou mais leve e mais lenta. Quanto mais deixei de explicar minhas decisões, mais confiança ganhei em minhas próprias escolhas. Aqui está o desafio. Da próxima vez que alguém questionar suas decisões, resista à tentação de se justificar. Responda simplesmente, porque eu queria, ou isso fez sentido para mim. Depois, deixe o silêncio fazer o trabalho. Essa simples declaração fortalece seu controle, aumenta sua sensação de poder e traz paz interior. O melhor de tudo? Você percebe que suas escolhas não precisam da aprovação de ninguém.
Elas são válidas simplesmente porque você as tomou. Agora, a quarta estratégia. Mantenha sua distância. Às vezes, lidar com pessoas desrespeitosas exige dar espaço a si mesmo. Isso pode parecer frio, até difícil de aceitar, mas é um ato de respeito próprio. Ninguém merece ocupar uma cadeira de frente em sua vida se constantemente invade seus limites. Dar distância não significa ódio ou drama, mas proteger sua energia. Sua atenção e tempo são recursos valiosos. Você escolhe onde aplicá-los. Pense em sua vida como um clube de acesso restrito. Nem todos têm entrada VIP. Se alguém constantemente atravessa suas fronteiras ou emite negatividade, é saudável afastar-se. Essa distância oferece clareza, permitindo enxergar a realidade sem a distorção causada por manipulação emocional ou críticas constantes. Manter pessoas desrespeitosas próximas é como oferecer um buffet mental e emocional, onde elas consomem, criticam e julgam à vontade. Criar espaço é um ato de autopreservação, protegendo sua paz e fortalecendo sua autonomia. Proteger sua saúde mental e preservar sua paz significa também criar espaço para quem realmente te respeita e te eleva. Afastar-se de pessoas que te desrespeitam não é egoísmo. É uma forma de se libertar e afirmar seu valor. Você não é obrigado a mantê-las em sua órbita. Um exemplo pessoal. Eu tinha um amigo que constantemente fazia comentários críticos sobre tudo que eu fazia. Carreira, relacionamentos, até meu gosto musical. No começo pensei, é só a personalidade dele. Tentei tolerar, achando que não era tão grave. Mas aos poucos, esses pequenos golpes começaram a pesar. Percebi que eu estava sempre me preparando para o próximo comentário, a próxima crítica. Então, decidi agir de forma diferente. Sem grandes anúncios ou confrontos, comecei a limitar meu tempo com ele. Em vez de encontros semanais, passei a vê-lo talvez uma vez por mês. O resultado? Senti-me mais leve, mais livre, e percebi a toxicidade dessa amizade. Distanciar-me trouxe clareza. Eu merecia amigos que construíssem, não que consumissem minha energia. Algumas pessoas podem dizer que manter distância é egoísmo, especialmente familiares ou amigos de longa data. Pode parecer desconfortável admitir que alguém próximo não é bom para você, mas a verdade é, proteger sua paz não é egoísmo. É essencial. Você não existe para servir de saco de pancadas emocional ou fonte constante de validação. Manter distância é uma poderosa declaração de prioridade própria. É afirmar que você define seus limites e escolhe quem merece seu tempo, atenção e energia. Você não precisa desempenhar papéis que outros tentam impor. Sua liberdade e bem-estar são sua responsabilidade, e proteger isso é um ato de respeito consigo mesmo. Quando você mantém distância, está estabelecendo uma linha clara. Seu bem-estar vem antes do drama alheio. Não é apenas cuidado, é respeito por si mesmo. Esse espaço permite que você se recentre e dedique energia às relações que realmente importam, às pessoas que elevam, inspiram e apoiam você. Quanto mais tempo você passa com quem te respeita, mais segurança e satisfação você sente. O inverso também é verdadeiro. Quanto menos tempo você dá a quem drena sua energia, menos impacto eles terão sobre seus pensamentos e emoções. No início, eu me sentia culpado por me afastar de pessoas que não me tratavam bem. Questionava: será que estou exagerando? Será que vão pensar que não me importo? Com o tempo, percebi que distanciar-se não é apenas remover negatividade, é criar espaço para crescimento. Ao me permitir isso, experimentei uma nova forma de liberdade, mais energia, mais paz e uma visão mais clara de quem eu queria por perto. Aqui está meu desafio. Identifique quem na sua vida constantemente te desrespeita, te diminui ou te apaga. Pergunte-se: eles realmente merecem tanto acesso à minha vida? Agora vamos para o clássico que nunca sai de moda. Segure sua cabeça alta. Parece simples, mas é uma arma poderosa contra o desrespeito. Quando alguém tenta te diminuir, espera que você se desculpe, baixe o olhar ou se encolha. Mas quando você permanece ereto, com a cabeça erguida, você transmite sem palavras: eu sei quem sou e nada do que você diga ou faça pode me rebaixar. Essa postura não é apenas física, é uma demonstração de autoconfiança
e autoafirmação. Pessoas desrespeitosas dependem de nos ver vulneráveis, esperando que nossas emoções sejam manipuláveis. Ao manter sua cabeça alta, você mostra que nenhum comentário ou comportamento negativo tem poder sobre você. E isso é profundamente desconcertante para quem tenta te derrubar. A confiança verdadeira gera desconforto em quem depende do nosso enfraquecimento para se sentir poderoso. Pessoas que desrespeitam outros esperam que você se dobre às palavras ou ações delas, mas ao manter sua postura ereta, ao segurar a cabeça alta, você demonstra que nenhum comentário pode te derrubar. Esse gesto simples, mas firme, cria um desequilíbrio. Elas questionam seu próprio poder, não o seu. Lembro-me de uma situação com alguém que não perdia a chance de lançar pequenos ataques disfarçados de piadas. No início eu tentava ignorar, mas isso começou a me afetar, me deixando ansioso, como se estivesse constantemente me defendendo. Então, decidi que não me sentiria menor. Apareci de braços relaxados, cabeça erguida, e quando surgiam os comentários, olhava nos olhos, sorria e seguia em frente. A reação foi surpreendente. A pessoa começou a se retrair. O que antes tinha efeito sobre mim simplesmente não funcionava mais. O poder dela se dissipou. Segurar sua cabeça alta cria algo quase magnético, um campo de força silencioso que comunica: sou intocável. Para quem não respeita, isso é perturbador. Eles esperam submissão, vulnerabilidade, mas ao mostrar confiança, você quebra a narrativa deles. Eles querem acreditar que estão acima de você, mas ao permanecer firme, você afirma que ninguém tem controle sobre seu valor. A sociedade às vezes não sabe lidar com pessoas que são unapologetic, que não permitem que a negatividade de outros defina sua realidade. Mas é exatamente nesse ponto que reside a força. Caminhar confiante, mantendo sua cabeça alta, é uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que seu respeito próprio começa e termina com você. Segurar a cabeça alta não é um gesto dirigido aos outros, é uma afirmação pessoal. É sobre viver plenamente consciente do próprio valor, sem precisar provar nada a ninguém. Pode parecer ousado ou até desafiante, mas na verdade, é uma declaração de respeito por si mesmo. Você reconhece que é digno, completo e suficiente, independentemente da opinião alheia. O valor de cada pessoa não é algo que se recebe externamente, é algo que se afirma internamente. Caminhar confiante é lembrar constantemente que você é o protagonista da própria história. A visão de mundo alheia não tem poder sobre seu senso de autoestima. Quanto mais você pratica essa postura, menos a negatividade externa consegue te atingir. Você passa a viver na sua própria frequência, seguro de quem é, imune às tentativas de outros de diminuir seu espaço. Confesso que não foi natural para mim. Antes, eu evitava o olhar, recuava diante de críticas e me sentia mais seguro ao desaparecer. Mas com o tempo, percebi que cada vez que mantinha a cabeça erguida, cada vez que recusava deixar que a negatividade penetrasse no meu espírito, eu ficava mais forte. Era como se me lembrasse, repetidamente, que minha dignidade não depende da aprovação de ninguém. Eu podia simplesmente permanecer elevado em minha própria presença. Você tem total autonomia sobre sua energia e sobre quem recebe acesso a ela. Definir seus limites é escolher conscientemente qual influência você permite em sua vida e como você será tratado. Quanto mais você cultiva o respeito por si mesmo, mais naturalmente atrai pessoas que reconhecem seu valor, que elevam em vez de derrubar. Tudo começa com você. Estabelecer padrões claros, proteger sua paz e manter-se firme em sua própria dignidade envia uma mensagem silenciosa mas poderosa. Você não é negociável. Abraçar essa postura, cabeça erguida, silêncio quando necessário, não justificando suas escolhas, transforma não apenas como os outros te veem, mas como você se sente internamente. A chave é simples. Foque na sua própria autoridade sobre sua vida, na segurança de quem você é, e deixe que aqueles que não compreendem fiquem do lado de fora. Esse é o caminho para viver de forma íntegra, confiante e livre, sem depender da aprovação alheia. Você tem o poder de escolher qual energia entra em sua vida e de estabelecer o padrão de como será tratado.
Quanto mais você pratica o autorrespeito, mais pessoas se alinharão com você. Aquelas que reconhecem seu valor e te incentivam, em vez de te derrubar. Tudo se inicia dentro de você. Assumir sua força, manter sua integridade e permitir que o resto se encaixe naturalmente. Segure sua cabeça erguida, use o silêncio como aliado quando necessário e nunca se desculpe por se afastar do que não lhe serve. Lembre-se, viver de acordo com seus próprios termos fortalece sua confiança e protege sua paz. Ao priorizar seu bem-estar, você envia uma mensagem clara e silenciosa de respeito a si mesmo, inspirando os outros a agir com consciência. Cuide-se, mantenha-se firme e nunca esqueça: o respeito verdadeiro sempre começa de dentro. E agora quero ouvir você. Qual dessas estratégias você já tentou? Ou existe alguma situação em que você precisou se impor e proteger sua paz? Deixe seu comentário abaixo. Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. Vamos criar um espaço onde podemos aprender uns com os outros.